Oi, tudo bem? Não sei se você está assistindo o vídeo de dia, de madrugada ou de noite, mas eu desejo tudo de bom para você, tá certo? Hoje eu trago uma mensagem para o coração de quem está ferido, para quem está magoado, para quem está assim com uma dor tão angustiante que não consegue encontrar o caminho para voltar a acreditar nas coisas, sabe? E às vezes as pessoas perguntam assim, por quê? Por que que isso acontece? A gente acredita em Deus, faz tudo o que Deus quer, a gente procura viver um caminho ali, né? Mas sempre tem alguma pedra no caminho, né? Sempre tem alguma coisa que nos fere. E a gente fica sem entender o que está acontecendo. E hoje a mensagem chama-se A Rocha Ferida. Eu fiz algumas anotações aqui, então quando eu olhar para cá, você não estranhe que algumas coisas que eu fui obrigada a anotar para não esquecer de nada. E eu vou dizer uma coisa para você, tem dia que a gente não consegue absorver o brilho do sol, né? Ou porque a gente tá decepcionado, ou por causa da dor de uma briga, enfim, é uma tristeza muito angustiante, né? E eu quero mostrar para você um paralelo na natureza do que acontece com a gente quando a gente tá nessa situação. Tem dia que a gente não gostaria nem de sair de casa, né? É tão profunda a tristeza da gente que a gente não queria nem sair, queria ficar ali, né? Nem abrir janela, na verdade. Eu vou abrir a janela, eu prefiro ficar deitada no meu quarto porque eu preciso absorver isso, eu preciso digerir. Então, vamos lá. Nós vamos entender sobre esses ataques um pouco mais, né? Não vamos entender tudo hoje, mas nós vamos entender um pouco mais, né? No livro de Números do Antigo Testamento, no capítulo 20, diz assim: as águas de Meribá. Não havia água para o povo que estava lá no deserto que Moisés estava levando, né? Eles chegaram a um momento que não tinha água. Foi o segundo momento que isso aconteceu, mas eu não vou falar do primeiro, eu quero falar desse. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, o seu irmão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água de beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura farei sair água desta rocha para vós outros? E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, e com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá,
porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Essa é a mensagem, né? É a mensagem que está escrita na Bíblia, é um relato histórico do que aconteceu lá perto dessas águas de Meribá, que é uma água perto no deserto, águas desérticas, rochas desérticas, que entretanto não eram nem águas, por enquanto eram apenas rochas, né? Não era fonte ainda, era uma rocha desértica. Então isso está registrado no Antigo Testamento, no livro de Números, que pertence ao Pentateuco, o livro dos judeus. Então eu quero sempre te lembrar que a Bíblia é um livro, antes de tudo, histórico, certo? E o povo ia contando, ia relatando a sua relação com Deus. Muito bem. Eu quero falar para você que o crente é uma pessoa separada para Deus, né? Crente quer dizer santificado, quer dizer separado. Para que ele é separado? Aquele povo que estava lá indo com eles, com Moisés no deserto, foi um povo que Deus tirou do Egito e separou para ele com uma promessa de levar até a terra prometida. E Deus cuidou daquele povo separado. O povo separado para Deus, quer dizer, santificado para Deus, justificado para Deus, naquele momento. Então nós hoje, pela graça de Jesus, somos o povo de Deus. Por quê? Separados para Deus. Mas por que Deus separa o povo? Por que Deus separa uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra família? Por que ele separa? Bom, ele separa para a salvação, para uma boa obra e para a comunhão. Temos sempre que lembrar disso. E essa comunhão não é apenas a comunhão no mundo, é a comunhão também dentro da igreja. Entende? Então, para que todos falem a mesma língua, para que todos tenham paz. Então, esse é o motivo para que a gente tenha a salvação, para que nós somos chamados para uma boa obra. Mas que boa obra, eu não faço nada. Faz sim, queridos. Se você tira o seu tempo para orar pelas pessoas doentes, pelas pessoas que precisam receber a Jesus, a sua boa obra é ser intercessor. Então não pense assim que você não serve para nada. Você foi separado e existe um objetivo. E no reino de Deus não existe assim um objetivo, esse é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse. Porque Jesus é o Rei dos Reis e ele veio para servir. Ele veio nos ensinar a ser humildes. Veja só, todos somos importantes. E a rocha? Ah, é a rocha. Eu quero ler isso aqui para você, ó. A rocha é uma nascente. Você sabia que a água nasce dentro da rocha, né? Só que ali não tinha água nenhuma. Então Deus ia transformar aquelas pedras numa nascente. Por isso que não precisava bater, entendeu? Ele ia fazer um milagre lentamente. E essa nascente, eu não sei nem se ela existe até hoje. Pode ser que exista, entendeu? E o que acontece? É a presença da santificação de Deus para aquele povo. Para fornecer água para a vida, ela tem uma grande utilidade. Naquele momento, o povo tinha sede. E sede no deserto é terrível, terrível. Não é uma sedezinha que você tá na rua fazendo uma compra, não vejo a hora de chegar em casa, aí eu vou parar aqui numa lanchonete, vou comprar uma água. Gente, é sede no deserto. Não tem lanchonete, não tem supermercado, não tem padaria, não tem nada. É sede no deserto. Ela é terrível, porque no deserto você está debaixo de um sol escaldante. Areia voando para lá e para cá no seu nariz, na sua boca. Então, a sede do deserto é inacreditável. É muito diferente da sede que nós enfrentamos aí no dia a dia, né? Eu tô com sede dentro do ônibus, ainda vai levar 1 hora para chegar em casa, mas fique tranquilo, porque a sede do deserto é muito pior. E era essa sede que os bichinhos lá no deserto estavam passando. Era essa sede que as pessoas que estavam com Moisés estavam passando. E era ali que Deus queria ser santificado. É ali que Deus queria ser adorado por aquele povo. Aquela nascente ainda não produzia a água da rocha.
Não produzia. Então, quando Deus falou para Moisés, fale com a rocha, que ela verterá água. Fale. Lógico que a presença, o bordão, o cajado, era a presença de Deus com Moisés. Por isso que ele falou, pegue o seu bordão. Não era a força da mão de Moisés que ia fazer aquela rocha se tornar uma nascente. Mas era o quê? A presença, era apenas segure e fale. Por quê? É aquilo que ele fez lá no Egito, gente. Ele foi lá diante de Faraó, segurou o bordão, falou para Faraó, eu quero levar o povo daqui para adorar a Deus, isso e aquilo outro. Quem não conhece a história, é bom que leia em Êxodo, para saber que esse bordão é de muito valor, é a presença de Deus lá com Moisés e com Arão. Então, como eu estava falando para você aqui, que eu estava lendo a minha anotação, Deus, na sua bondade, disse para Moisés, fale para a rocha, e ela verterá a água. E quando Deus disse, pega a vara, é aquilo, né? Era para mostrar a presença de Deus, e não a força de Moisés. Infelizmente, Moisés tinha isso, né? Às vezes ele queria resolver as coisas pela força da mão dele, né? Como ele acabou matando aquele egípcio no Egito e saiu correndo, foi tudo pela mão dele, né? Mas não é assim que Deus trabalha, entendeu? Não é assim. A rocha naquele momento ia ter uma grande utilidade, ela estava separada para ser uma nascente de água, separada para uma boa obra de Deus. O que acontece? Eu vou lembrar uma coisa para você. Quando o povo chegou lá na Terra Prometida, Deus falou assim para Moisés, olha Moisés, sobe, dá uma olhadinha na terra que eu vou entregar para o povo. Sobe e olha, mas você não vai entrar. Por quê? Ele caminhou 40 anos no deserto, fez tudo o que Deus pediu. Maravilhas, Deus usou Moisés para fazer maravilhas. Mas você só vai olhar. Sabe por quê? Porque você tirou a minha honra quando era para a fonte virar, para as pedras virarem fontes. Você bateu nelas. Você usou da força da sua mão para poder fazer isso. Tirou a minha santidade. Então você não vai entrar. Veja só como foi. Deus não matou, não mandou um raio lá para a cabeça de Moisés. Não fez ele cair duro. Não fez a terra abrir no meio e não jogou ele lá dentro. Nada disso. Deus foi caminhando. A obra continuou sendo feita. Deus falou para levantar Josué, que ele seria o sucessor de Moisés, prepara ele, prepara o povo. E foi indo até que lá no final Deus falou assim, olha, sobe, olha toda a terra prometida, né? Só que você não vai entrar, porque você não soube me honrar quando era para me honrar naquele período. Eu vou falar mais um pouquinho sobre essa rocha para você, sobre a fonte. Eu vou ler uma pesquisa que eu fiz, ó. Falar com a rocha levaria o povo até a santidade. Bater não. Como a água brotou da rocha, ela era uma fonte natural, não contaminada por atividades humanas. O ambiente natural é uma região desértica onde ocorreu o evento e provavelmente tinha menos fonte de poluição em comparação às áreas mais povoadas. E por acaso não somos assim também, comparados ao mundo? Então, nós somos assim também, como aquela rocha, entendeu? Quando nós somos separados por Deus e passamos pelo batizado lá nas águas, o batismo das águas, e aí nós começamos a receber a mensagem de Deus, participar da Santa Ceia, nos submeter a Deus, nós começamos a ser santificados por Deus. Santificados, pessoas totalmente diferentes. E isso daí é um processo, dia após dia, dia após dia. Veja bem, aquela rocha que estava lá no deserto, ela não foi fonte a vida inteira. Ela ia ser naquele momento santificada por Deus, e aí ela ia se tornando uma fonte, uma nascente de água pura naquele lugar, separada.
E nós somos assim também, separados por Deus. E aí nós somos separados por Deus e a gente de repente é magoado na vida, é afetado de diversas formas na nossa mente. É aqueles dias que eu falei para você que a gente está com muita mágoa, mas nós temos que nos sujeitar a Deus. Nós temos que entender que às vezes as coisas acontecem, está no plano de Deus, mas às vezes não está, porque aquela rocha ser ferida não era o plano de Deus para o povo. Não era. Naquele momento era para acontecer maravilhas. E o que aconteceu? Aquele ato violento de Moisés fez mudar a visão daquele povo. O povo foi lá, bebeu água e ponto final. Entendeu? Eu não sei, como eu falei, eu não sei nem se ela é uma nascente até hoje, ou se secou com o passar dos anos, não é? Mas é isso que nós precisamos entender. Às vezes tem coisas que acontecem que é aleatório. Deus tem o melhor para mim e para você. Mas quando acontece uma coisa aleatória, mas Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus está vendo. Mas olha só, a mensagem de hoje é curta, porque eu vou terminar aqui te dizendo o seguinte: às vezes acontecem coisas aleatórias. Deus não está vendo? Sim, Deus está vendo. Quem te feriu, quem te magoou, quem te roubou, quem fez assim coisas inacreditáveis. Não era para isso estar acontecendo, mas aconteceu. Não era para Moisés ter ferido a rocha, mas Moisés feriu. E o que eu vou dizer para você é o seguinte: a rocha continuou sendo rocha. Ela se tornou uma nascente. A história não mudou. O que mudou foi que Moisés não entrou na terra prometida, porque também estava prometida para ele. Ele fazia parte do povo de Israel. Então é isso. Às vezes você se magoa, você vai continuar sendo você. Você vai se fortalecer porque Deus vai fazer a obra na tua vida, como ele fez sair água da rocha. Na verdade não foi Moisés, foi Deus. A rocha continua sendo rocha, você continua sendo você. Não se desanime, não caia numa depressão tão profunda que você às vezes pede até a morte. Não faça isso. Deus vai tirar do seu caminho essa situação terrível que aconteceu. O que vai acontecer com a outra pessoa também não é da sua conta. É uma coisa de Deus, mas que Deus vai continuar te honrando. E vai fazer fluir águas vivas de você, água verdadeira. Você vai ser fonte ainda para as pessoas. Você ainda continuará sendo uma pessoa separada por Deus e santificada por Deus, tá? Se você gostou dessa mensagem, deixa um curtir aí, compartilha com quem você acha que está precisando ouvir essa mensagem, que está atravessando um deserto terrível. Se inscreve no meu canal, dá mais uma forcinha aí para mim, se inscreve no meu canal. Olha, e não se esqueça, eu tenho livros cristãos à venda, livros de sociologia à venda, porque eu sou historiadora, sou formada, sou historiadora. E tem livros de poesia também. Eu vou deixar o site aí e você escreve meu nome, também vou ensinar você, para você me dar uma força e comprar os meus livros também, tá? Não somente para você dar de presente. Não deixe de ler a Bíblia, é muito importante ler a Bíblia, mas também leia meus livros, porque os meus livros cristãos são todos baseados na Bíblia também, tá bom? Olha, muito obrigada pela sua atenção hoje, hein? E até a próxima. Tchau, tchau.